Vamos agora para a quarta ordem da ajuda. Sob a influência da psicoterapia clássica, muitos ajudantes frequentemente encaram seu cliente como um indivíduo isolado. Com isso, também ficam facilmente em perigo de uma transferência da relação entre pais e filhos. O indivíduo é parte de uma família. Somente quando o ajudante o percebe como parte de sua família, é que ele percebe de quem o cliente precisa e a quem ele talvez deva algo. Logo que o ajudante o vê junto com seus pais e ancestrais, e talvez também com o seu parceiro e seus filhos, ele o percebe realmente. Percebe também quem nessa família precisa, em particular, de seu respeito e ajuda, e a quem o cliente precisa se dirigir para reconhecer os passos decisivos e caminhar. Isso significa que a empatia do ajudante deve ser menos pessoal, mas, sobretudo, sistêmica. Ele não se envolve num relacionamento pessoal com o cliente. Esta é a quarta ordem da ajuda. A desordem da ajuda seria que, se outras pessoas essenciais, que por assim dizer têm nas mãos a chave para a solução, não fossem olhadas e honradas. A elas pertencem, sobretudo, as pessoas que foram excluídas da família, porque os outros se envergonharam delas. Aqui o grande perigo é que essa empatia sistêmica seja sentida como dura pelo cliente, principalmente por aqueles que fazem reivindicações infantis ao ajudante. Pelo contrário, aquele que procura uma solução de maneira adulta sente o procedimento sistêmico como uma libertação e uma fonte de força. Teve uma vez que eu fui representante numa constelação em que a cliente tinha sido abusada sexualmente e eu fiz o papel, eu fui representante do estuprador. E era uma dor tão profunda, tão profunda, tão profunda que ele sentia. Gente, eu nunca senti aquilo. Nunca senti aquilo. Mas como representante, eu senti. E ele não queria atacar a menina. Ao contrário, ele se segurava. A gente até encontrou lá tinha lá um pilar nesse lugar onde estava tendo a constelação, e a gente se segurava naquele pilar, sentindo dor, ao olhar para aquela menina. E alguém tem explicação? Então, essa vivência me fez perceber que a dor é de todos, sabe? Uma pessoa vai fazer um ato desse, o ato de estuprar uma pessoa, o ato de assassinar uma pessoa, meio que levado por algo muito forte dentro dele. Não é por... Eu não senti maldade nele, era uma dor muito profunda. Era uma dor muito profunda. E o que aconteceu depois é que a moça, ela ficou bem de novo. Ela ficou bem quando viu aquilo. Ela ficou bem. E também já já fui representante de pessoas assassinadas. E a pessoa assassinada se sentia bem quando o agressor matava ela. Na verdade, ela se atraía pelo agressor. O agressor eu não sei, não fiz. Fiz, acho que já fiz também representante de agressor, mas o agressor é sempre essa... É algo muito grande, muito profundo. É algo muito profundo. É uma dor muito grande. E aí, quando tem essa dor, o que fazer com essa dor? O que fazer com essa dor tão grande? Tem gente que é mais controlada, faz o quê? Bate na cama, bate no travesseiro. Tem gente que vai pra apatia, vai beber e tal. E consegue administrar essa dor durante uma vida inteira.
Mas essa dor que eu tô falando, que era que foi a que eu senti, precisava ser colocada para fora. E por isso que é tão importante a gente cada vez mais fazer constelação familiar, porque tem gente que tá nesse pontinho aqui, de fazer uma coisa muito, sabe, muito prejudicial às outras, a milhares de pessoas. Como um menino na escola dos Estados Unidos que saiu atirando. Ele com certeza estava sentindo alguma dor muito grande lá dentro. E ele não sabia mais o que fazer com aquela dor, para aquela dor conseguir respirar, né, conseguir viver. E a forma que encontra é através de abuso sexual, matando, é uma forma de canalizar essa dor. Então a constelação é a grande forma realmente que a gente tem atualmente de canalizar toda essa dor. Às vezes a pessoa não sabe nem por que está sentindo tanta dor, mas só vem aquele impulso de sair matando, de atacar aquela mulher, aquela pessoa. E essa dor, às vezes, é algo sistêmico mesmo. É algo que tá. Teve um certo caso, uma vez que a mulher sentia algo, uma raiva. E a imagem que veio na constelação é que essa raiva que ela tinha era de toda uma população de mulheres chinesas que estavam com muita raiva porque tinham que abortar seus filhos, que tinham sido feitos à base de tanto amor. Porque tem a lei na China, né, de que só podia ter um filho. A primeira lei da China é que só podia ter filho homem. Se tivesse filho mulher, tinha que matar a criança. E a outra, depois que teve a mudança, podia ter um filho e se fosse mulher podia nascer também. Então, imagine o que tem nesse sistema. Imagine a quantidade de dor na alma das pessoas. A quinta ordem da ajuda. As constelações familiares unem o que antes estava separado. Neste sentido, está a serviço da reconciliação, sobretudo com os pais. O que impede essa reconciliação é a diferença entre os bons e maus membros da família, tal como fazem muitos ajudantes, sob a influência de sua própria consciência e sob a influência de uma opinião pública que está presa nesses limites dessa consciência. Quando um cliente se queixa de seus pais, sobre as circunstâncias de sua vida ou sobre seu destino, e quando um ajudante se apropria da visão desse cliente, ele está mais a serviço do conflito e da separação do que da reconciliação. Por isso, só alguém que dá imediatamente um lugar em sua alma à pessoa de quem o cliente se queixa pode ajudar a serviço da reconciliação. Dessa maneira, o ajudante antecipa na sua própria alma o que o cliente ainda precisa realizar. A quinta ordem da ajuda é o amor a cada um como ele é, por mais que ele seja diferente de mim. Dessa forma, o ajudante abre-lhe seu coração, tornando-se parte dele. Aquilo que se reconciliou em seu coração também pode se reconciliar no sistema do cliente. A desordem da ajuda seria aqui o julgamento sobre outros, que geralmente é uma condenação e a indignação moral ligada a isso. Quem realmente ajuda, não julga. Para agir de acordo com as ordens da ajuda, é necessária uma percepção especial. O que disse até agora sobre as ordens de ajuda não deve ser aplicado de modo rigoroso e metódico. Quem tentar isso, pensa ao invés de perceber. Ele reflete e recorre a experiências anteriores, ao invés de se expor à situação como um todo e dela apreender o essencial. Por isso, essa percepção é tanto direcionada quanto reservada. Nessa percepção, eu me direciono a uma pessoa, entretanto, sem querer algo determinado, a não ser percebê-la interiormente, de uma forma abrangente, considerando a próxima ação que deve ser realizada.
Essa percepção surge do centramento interno. Nesse centramento, abandono o nível das reflexões, das intenções, das diferenciações e dos medos. Eu me abro para algo que me toca imediatamente a partir do interior. Aquele que, como representante numa constelação, já se entregou aos movimentos da alma e foi dirigido e impelido por eles de uma forma totalmente surpreendente, sabe do que estou falando. Ele percebe algo que, para além de suas ideias habituais, torna-o capaz de ter movimentos precisos, imagens internas, vozes interiores e sensações incomuns. Esses movimentos o dirigem de fora e simultaneamente de dentro. Perceber e agir convergem aqui, portanto, essa percepção é menos receptiva e reprodutiva. Ela é produtiva, leva à ação, amplia e se aprofunda na realização. Normalmente, a ajuda que sobrevém dessa percepção é de curta duração, permanece no essencial, mostra o próximo passo, retira-se rápido e deixa o outro imediatamente livre. É uma ajuda de passagem. Nós nos encontramos, damos uma indicação e cada um retorna ao seu próprio caminho. Essa percepção reconhece quando a ajuda é conveniente e quando prejudica, quando desencoraja mais do que promove, quando é mais um alívio da própria necessidade do que servir ao outro, e é modesta. A observação é aguda, precisa e direcionada para os detalhes. Por ser tão precisa, é também limitada. Escapa-lhe o que está ao redor, tanto o que está mais próximo quanto o mais distante. Porque é tão exata, ela é próxima, resoluta e penetrante, e também, de certa forma, impiedosa e agressiva. Ela é condição para a ciência exata e para a técnica moderna que é dela proveniente. A percepção é distanciada, precisa de distância. Ela percebe simultaneamente várias coisas. Abrange com a vista, ganha uma impressão do todo, vê os detalhes ao seu redor e no seu lugar. Entretanto, no que diz respeito aos detalhes, ela é imprecisa. Este é um lado da percepção. O outro é que ela entende o observado e o percebido. Ela entende o significado de uma coisa ou de um processo observado e percebido. Ela vê por trás do observado e percebido, entende o seu sentido. Acrescenta-se à observação externa e à percepção uma compreensão. A compreensão pressupõe observação e percepção. Sem a observação e a percepção, também não resulta a compreensão. Ao contrário, sem a compreensão, o observado e percebido permanecem sem relação. A observação, a percepção e a compreensão compõem um todo. Apenas quando atuam juntas é que percebemos de forma que podemos agir de um modo significativo e, sobretudo, também ajudar de um modo significativo. Na execução e na ação aparece ainda um quarto elemento, a intuição. Ela tem afinidade com a compreensão, assemelha-se a ela, mas não é a mesma coisa. A intuição é a compreensão súbita da próxima ação a ser realizada. A compreensão é muitas vezes entende todo o contexto e todo o processo. A intuição, ao contrário, ela reconhece o próximo passo, por isso ela é exata. A relação entre a intuição e a compreensão é semelhante à relação entre a observação e a percepção. A sintonia é a percepção que vem de dentro, em um sentido amplo. A sintonia também está direcionada a uma ação de maneira semelhante à intuição, principalmente a uma ajuda que conduz à ação.
A sintonia exige que eu entre na mesma vibração do outro, que chegue à mesma faixa de onda, sintonize com ele e assim o entenda. Para entender, eu preciso também entrar em sintonia com a origem, principalmente com os pais, e também com o seu destino, com suas possibilidades, seus limites, também com as consequências de seu comportamento, sua culpa e, finalmente, com sua morte. Em sintonia, eu me despeço de minhas próprias intenções, meu julgamento, meu superego e daquilo que ele quer, do que eu devo e preciso fazer. Isso quer dizer, eu chego à mesma sintonia comigo e com o outro. Dessa forma, o outro também pode entrar em sintonia comigo, sem se perder, sem precisar ter medo de mim. Eu também posso estar em sintonia com ele e permanecer em mim mesma. Não me entrego a ele. Em sintonia com ele, conservo a distância. E exatamente por isso, posso perceber precisamente o que eu posso e devo fazer quando eu o ajudo. Por isso, a sintonia é também passageira. Dura somente o tempo que dura a ação que ajuda. Depois disso, cada um volta à sua vibração especial. Por isso não existe na sintonia transferência nem contra-transferência, nem a chamada relação terapêutica, nenhuma tomada de responsabilidade pelo outro. Cada um permanece livre do outro. Então, com isso que a gente acabou de ver aqui, a gente percebe que tanto o ajudante pode estar querendo fazer mais pelo que quer ser ajudado, como o que quer ser ajudado pode estar querendo ajudar o ajudante. E isso enfraquece os dois. Então, a gente vai tomando essa consciência, percebendo essa limitação. Então, muitas vezes, a sessão de constelação pode durar 5 minutos, porque a sintonia, a ressonância começou um pouco antes, porque o sistema, o campo quântico já vai trazendo a informação, aquela informação. E quando a gente vai falar com a pessoa, já chegou, já entrou naquela sintonia. E acontece também muitas vezes a gente marcar uma sessão e a sintonia não entra, e a pessoa desmarca e remarca, e desmarca e remarca, e nunca vai, porque não entrou em sintonia. E já é um movimento da alma o fato dela marcar algo. Por isso que nós, consteladores familiares, somos tão... Qual é a palavra que eu diria? A gente não serve para muita coisa, né? A gente porque quem faz o processo é a pessoa. Por isso que a gente olha para ela como uma adulta. Às vezes o fato de uma pessoa se dirigir a um constelador, dizer que quer marcar uma sessão, já foi um grande trabalho para ele. Então a gente como constelador não tem que estar ligando, ei, aí, vai marcar a sessão, vai marcar a sessão, não. O tempo da pessoa é o tempo da pessoa. E aí já aconteceu de alguém mandar para mim mensagem dizendo que a amiga dela estava com muito problema porque o marido era ruim, batia nela e ela continuava com ele. E aí eu disse, tá, ela tem o meu contato, então ela liga. Quem é que foi ajudada aí nesse processo? Talvez a amiga que está incomodada, não a outra lá que está apanhando do homem. Então a gente precisa se desligar cada vez mais disso que a gente foi aprendendo, né? De ser bonzinho com o outro, de que precisamos ter uma vida perfeita. E isso está cada vez mais fazendo com que a gente não aceite a vida como ela é. E a gente percebendo que é nobre isso que vai acontecendo na vida, de que cada problema que a gente tem na vida, mais forte a gente fica. E às vezes a gente tem uma dor, a gente tem um problema de saúde, e a gente quer se livrar dele, sai daqui. Porque a gente foi ensinado a recusar isso que faz parte da vida. E aí quanto mais a gente consegue aceitar isso da vida, essa doença, esse problema,
mais a gente consegue ajudar o outro, porque a gente vai estar em paz com a vida, compreendendo a vida como ela é, e mais a gente vai conseguir entrar em sintonia com cada vez mais pessoas. Me veio aqui, gente, para a gente fazer um exercício, para a gente sentir na gente como é isso de observação, percepção, compreensão, intuição e sintonia. Então vamos fechar os olhos. E agora observe. Observe na sua imagem mental um objeto à sua frente. Uma maçã. E então você começa a clarear o que está ao redor da maçã e percebe que tem uma macieira. Então você amplia essa observação e percebe que tem muitas macieiras, uma plantação de macieiras, e permaneça como observador. E agora se distancie dessa plantação de maçãs para se abrir para a percepção. Aquela maçã já não está mais sozinha e você percebe que existem pessoas colhendo maçãs. O que mais que acontece de acordo com a sua percepção? O que acontece com essas pessoas que colhem as maçãs? Para onde elas levam as maçãs? O que é que elas sentem ao colher as maçãs? E você, nessa percepção, encontra alguém que está derrubando as maçãs no chão. Então você se aproxima dessa pessoa que está jogando as maçãs do chão e percebe o que acontece para que ela esteja jogando as maçãs no chão. E aí que você recebe essa informação, você chega na compreensão. O que é que você compreende? De essa pessoa estar jogando as maçãs no chão. Enquanto todas jogam a maçã na sacola, essa joga no chão, no lixo. Agora permita que chegue a você a intuição do próximo passo, dessa pessoa que joga as maçãs no chão. Agora que compreende o que faz com que ela jogue as maçãs no chão.
E agora entre em sintonia com essa pessoa. Seus pais, sua família de origem, seu sistema familiar. E nessa sintonia, e somente nessa sintonia, você se sente pronta, se sente pronto para ajudar. E você dá sua ajuda agora e se retira. Caminhe em direção oposta, onde essa pessoa das maçãs estava. Continue seguindo em frente. Rumo ao próximo, a próxima pessoa a ser ajudada. Ok? Coloque aqui nos comentários como foi essa sintonia, né? Com a pessoa das maçãs. E, na verdade, essa é uma metáfora. A pessoa das maçãs pode ser qualquer pessoa que apareça na nossa vida, que a gente entre em ressonância, que a gente venha ser pedido, venha ser solicitada para ajudar. Um beijo muito grande para vocês. Muito obrigada por terem visto até aqui, por terem estado juntos, juntas até aqui com a gente. Até a próxima aula. Deus abençoe vocês.